Boa noite, caras irmãs e irmãos. Minhas saudações aos mentores espirituais dessa valiosa célula de esclarecimento, de consolação e de renovação das pessoas que aí vão buscar algum tipo de amparo. Minhas saudações à diretoria, aos trabalhadores e aos frequentadores. É uma satisfação imensa estar com vocês esta noite, tendo a oportunidade de conversarmos sobre temas evangélicos. A proposta da noite é que a gente possa estudar a mensagem constante no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 66, com o nome de Inferno. Página essa escrita pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelas mãos benditas e pelo lápis seguro e feliz de Francisco Cândido Xavier. É um motivo de muita alegria, porque ter acesso e voltar ao Vinha de Luz, obra que compõe, juntamente com mais 3 livros considerados religiosos, contendo estudos e comentários de Emmanuel para diversas lições evangélicas. O meu comentário é acerca do que pensa Emmanuel a respeito da exortação que Paulo faz a Timóteo na segunda carta que consta lá no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. O meu acesso a essas obras citadas deu-se na casa da minha querida e inesquecível sogra, Olindina Silva, Dona Lindinha, já desencarnada, que às vezes no Evangelho à noite na casa dela, aos domingos, nos reuníamos e aí fazíamos a leitura do Evangelho, mas também de obras adicionais, com mensagens reflexivas, mensagens de autoajuda, mensagens de otimismo de um ponto de vista geral, para fortalecer, para equilibrar a reunião. E eu penso que ela me pedia, às vezes, opinião, dizendo que não havia entendido determinada parte, e sabendo quem é ela, eu creio que ela me pedia para ajudá-la, mas sabendo, na verdade, que ela queria era consolidar em mim a natureza e o aspecto moral e religioso do Espiritismo. E isso é importantíssimo para quem fez as suas bases doutrinárias nesses princípios cristãos. O que hoje a gente vê uma grande distância, às vezes, não como um motivo de crítica destrutiva, mas eu observo que na sua grande maioria, nos últimos 10 anos, as casas espíritas estão preocupadas mais em divulgar e estudar os aspectos psicológicos, efetivamente uma ciência, a psicologia dentro do espiritismo, do que estudar o espiritismo e colocar ele para interpretar essa psicologia. Sem nenhuma crítica, mas as pessoas estão distanciadas do Evangelho de Jesus, dos compromissos e dos princípios que esse aspecto religioso tem de importante na consolação, no esclarecimento, no acolhimento às pessoas que adentram a doutrina espírita. Hoje se fala em uma terminologia específica do campo psicológico. Nós falamos em insights,
na sua grande maioria, terminologia em língua inglesa, que a gente não domina muito. Aí então a gente vê termos como insights, a gente vê selfies, a gente vê a busca de arquétipos de inconsciente coletivo e outros termos que são de difícil acesso e de interpretação e elaboração dentro de si na compreensão dos princípios doutrinários. E essa digressão aqui, ela é muito importante voltarmos a entender que Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium muito conhecido no Brasil por psicografar uma grande quantidade de livros espíritas e também muitas cartas. Inúmeras frases de Chico Xavier estão presentes no nosso cotidiano e elas trazem para nós uma compreensão importante de sua importância dentro de Pedro Leopoldo, dentro de Uberaba, dentro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ele encarnou. Podemos notar que essas lições, essas frases, elas são populares e chegam a tocar em nosso coração. E eu vou me recordar de algumas. Por exemplo, isso vai passar. Isso vai passar hoje é um alento nos dias violentos, dias de coronavírus, dias de ameaça, dias de pandemia, onde todos estão um tanto quanto amedrontados. A certeza de que isso vai passar é muito importante para fortalecer o nosso coração, a nossa autoestima e desenvolver uma espécie de fortaleza no nosso sistema imunológico, nos dando a condição absoluta de enfrentarmos esses dias com mais tranquilidade, mais harmonia e mais certeza de que tudo dará de uma forma melhor para nós. Não exija dos outros qualidades que ainda não temos, que não possuímos. Na verdade, nós somos muito injustos com as pessoas. Somos capazes de estar exigindo que essas pessoas todas no nosso entorno, elas sejam melhores, mais harmonizadas, mais calmas, e queremos estar ao contato dessas pessoas e exigimos essas qualidades, mas essas qualidades efetivamente ainda não temos. E é preciso que a gente desenvolva para o bem harmônico da sociedade, que todos nós desenvolvamos virtudes inerentes à convivência sadia dentro do contorno social. Outra, a verdade que fere é pior que a mentira que consola. Reflitamos. Viver dentro da verdade é o princípio fundamental, a sinceridade, a objetividade. E às vezes isso é pior do que a mentira que consola, a mentira que apazigua, que tenta nos dominar ou nos fazer mais esperançosos. Prefiramos a verdade. E tem uma que eu gosto bastante e que mostra a nossa capacidade de estarmos antenados com o bem viver. E essa diz assim: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Então, essa fala de Chico Xavier, colocada em determinados contextos lá na época em que ele viveu,
é um e hoje a gente colocando ele na nossa prática é um outro. Sejamos capazes de vivenciar o agora, o momento presente, onde nós nos encontramos, a nossa realidade objetiva. E não deixemos para passado ou para futuro as ações que nós podemos fazer no exato momento, no presente. Cada dia, o nosso feliz cotidiano, vivermos esse cotidiano mais feliz e tendo essas emoções dentro de nós desenvolvidas para que sejamos melhores pessoas. Chico, ele escreveu esses livros e nós vamos abordar, mas ele não teve uma vida muito fácil não, pois ele viveu num lar católico, ele perdeu muito cedo a sua mãe e na sua família tinham costumes muito diferentes daqueles dos quais ele acreditava. A sua mãe desencarna, ele ainda pequeno, e ele ficou muito choroso, muito abatido, muito sensibilizado, e tinha um cotidiano muito hostil, entendeu? Com os familiares, especialmente com seu pai. O seu pai contraiu um novo casamento e a enteada, a mulher nova, não tinha muito apreço e consideração com Chico Xavier. Chico vivia desesperado. E todas as vezes que ele era, digamos, constrangido ou humilhado, ele ia ao quintal e tinha um lugar já reservado onde havia umas plantas juntamente com umas bananeiras e ali ele conversava com a sua mãe e sua mãe lhe apareceu algumas vezes, estabeleceu com ele um contato para o consolar e para o fortalecer para os embates que viriam no decorrer do seu crescimento, da sua vida como um missionário. Aconselhado pelo espírito de sua mãe falecida, Chico Xavier começou a conhecer as obras de Allan Kardec e outras correlatas que lhe foram apresentadas, dando início às suas obras literárias e religiosas. Ele psicografou mais de 420 livros com diversos autores, de cientistas, poetas, historiadores, cientistas, pessoas ligadas à área da comunicação e da literatura. Ele vendeu mais de 50 milhões de exemplares. E eu me dei ao luxo de fazer um pequeno cálculo e cheguei à conclusão de que, no baixo, se fôssemos calcular esses exemplares vendidos, cada um ao preço de R$ 1, teríamos a assombrosa soma de 50 milhões de reais. Muitos prêmios da Mega Sena acumulado foi o valor que ele conseguiu vender com essas mais de 420 obras, pois ele não ficou com nenhum centavo. Cedeu os direitos autorais e cedeu todos os valores às instituições diversas, beneméritas, instituições que lograram o lucro para a manutenção das suas obras assistenciais. Mesmo após a sua morte, os livros de Chico Xavier fazem um enorme sucesso. E, além de suas obras, e tivemos obras clássicas, o autor psicografou diversas cartas de entes queridos mortos para suas famílias. Cartas cheias de consolação, de esclarecimento, recados, bilhetes e
de ajustes de contas, de explicação da vida de quem ficou, de transformações que precisavam ser feitas, de libertações aos seus destinatários. Então, Chico Xavier foi um médium benemérito, uma antena espiritual muito fiel aos princípios de Cristo e de Kardec. Ele teve como mentor espiritual o autor dessa página, no capítulo 66 do livro Vinha de Luz, que nós vamos examinar. Emmanuel, o mentor espiritual, que quando conheceu Jesus, ele era um senador da República, um senador romano de nome Públio Lentulus. Ele teve a oportunidade de deixar escrito, e isso é um documento histórico, as características físicas de Jesus, nessa página que ele escreveu, deixando esse documento historicamente muito valioso. Emmanuel também fez parte da falange do Espírito de Verdade, que trouxe à Terra o cristianismo restaurado. É uma definição dele da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, Allan Kardec inseriu uma mensagem de Emmanuel, mensagem essa recebida por Chico, mensagem essa que foi recebida pelo médium em Paris em 1861, e o nome dessa mensagem é O Egoísmo, e consta lá, capítulo 11, item 11, e essa mensagem escrita por Emmanuel começa assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo cabe o progresso moral da humanidade, reservada a tarefa de fazê-la evoluir, subir na hierarquia dos mundos. Emmanuel foi considerado o quinto evangelista. E esse fato de ter sido considerado dentro da doutrina espírita e de alguns setores, digamos assim, mais progressistas da igreja, foi levado em consideração porque ele tinha um conhecimento superior da interpretação do pensamento de Jesus. E ele analisou isso nessas obras que Vinha de Luz compõe dessa série. O primeiro livro foi Caminho, Verdade e Vida, e ele lançou em 1948. Segue-se o Pão Nosso, 1950, o terceiro, Vinha de Luz, 1952, e o quarto, Fonte Viva, de 1956. Emmanuel também foi autor de uma série de romances históricos daqueles tempos do cristianismo recém-nascido. Esses romances, eles trouxeram uma contribuição fenomenal para a consolidação do espiritismo no Brasil. Esses livros são verdadeiros best-sellers, e se não fosse a boçalidade e o preconceito da academia, da universidade, eu não tenho nenhum tipo de dúvida em afirmar que esses livros, esses romances históricos, eles estariam, primordialmente o romance paulista, estariam no topo dos grandes best-sellers e grandes clássicos universais, dado o seu conteúdo, como foi escrito, a composição dos detalhes e outros elementos característicos de uma obra de arte. Esses romances são Há 2000 anos, 50 anos depois,
E aí vem Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. São livros que nos ajudam muito a entender o nascimento do cristianismo e, acima de tudo, depois a sua gradual adulteração. Estes 5 livros são baseados em fatos históricos verdadeiros. Isso é muito interessante a gente analisar, porque feito esse parêntese em que nós falamos sobre Chico e esses livros, Emmanuel, ele nessa lição procura dar a todos nós a informação do que foi do que foram as instruções que ele, quando escreveu essa segunda epístola a Timóteo, ele já estava preso em Roma, e mesmo assim, sabendo das condições em que andava a igreja sob a responsabilidade de Timóteo, ele manda essa segunda epístola. A primeira, ambas as epístolas tratam de questões pastorais, tratam especificamente de combater no seio da igreja recém-criada, porque a gente pode falar que já tinha 30 anos essas igrejas, mas elas estavam incorporando práticas e introduzindo fatos e dados inexatos à doutrina do Cristo. Ele, sabendo disso, então ele prepara a sua carta e manda para Timóteo, para que Timóteo tivesse discernimento, tivesse o apuro doutrinário para fazer a sequência correta dessa prática espiritual daquela igreja. Eu acho interessante que a gente possa fazer a leitura dessa mensagem. Capítulo 66, Inverno, procura vir antes do inverno. Paulo, 2 Timóteo 4:31. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Reflitamos. Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das estrelas, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo. Em torno do viajante da vida tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. E ainda continua. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo
não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele, antes do inverno. E é importante a gente refletir muito mais acerca do que essa lição tem para nos oferecer. Sabemos que as condições climáticas na Terra, elas são definidas pelas estações. Aí nós começamos com a primavera, vem o verão, depois o inverno, outono, depois o inverno, e renova-se com a primavera. Naquele período em que Paulo, Barnabé, Timóteo, Filipe e tantos outros apóstolos consignaram o Evangelho de Jesus naquelas terras ao redor de Israel, na Palestina. Era muito difícil e os locais eram muito distantes, e Paulo chegou a andar certa vez 660 quilômetros para ir pregar, para ir consolidar as práticas evangélicas, fazendo quatro viagens internacionais para fortalecer o cristianismo recém-inaugurado. E a mensagem que a gente pensa é que o inverno é um período rigoroso, onde nós temos condições do tempo mais adversas, mas também elas estão previstas dentro do ponto de vista da ciência, da natureza. Período em que a gente atravessa de uma forma mais respeitosa, principalmente com relação ao corpo físico. Então, é uma estação que é fria, mais fria, chuvosa, com tempestades que estão por vir. E graças a Deus, no nosso país, no Brasil, nós não temos as condições mais hostis que em outros lugares, por período de tempo relativo do inverno. Mas o inverno é uma estação importante também para nós. Podemos retirar diversas interpretações e reflexões após a leitura e o exame dessa mensagem. Emmanuel escreve seu texto procurando interpretar o que Paulo quis dizer para Timóteo e para nós, os cristãos e espíritas, nos anos que vivemos. Paulo de Tarso escreveu, como eu disse, essas duas epístolas para um amigo pessoal, um companheiro de fé, um cristão amadurecido, ao qual Paulo designou ir para a ilha de Éfeso e dirigir a recente igreja que instalaram lá. E é importante a gente fazer uma diferença. Paulo também escreve carta, as epístolas aos Efésios, que são os povos, os integrantes, os nascidos, os naturais de Éfeso, que estavam ligados à igreja. Ele faz essa epístola a esses frequentadores, a esses novos cristãos que se converteram. Já a Timóteo era o dirigente dessa igreja. Então há uma diferença entre uma e outra das epístolas. Havia a necessidade da intervenção de Paulo, pois naquele núcleo, os integrantes, como eu já falei, eles começaram a misturar e acrescentar fatos e dados na doutrina cristã, adulterando-a. Por isso,
Paulo exorta Timóteo para a pureza doutrinária cristã. E poderíamos mais interpretar se trouxermos essa lição para os nossos dias atuais, fazendo um estudo para nós mesmos, né? Quantos de nós só buscamos ajuda técnica, espiritual, médica, quando a situação já é desesperadora? Só fazemos assim, não nos prevenimos. Por isso, meus amigos, a doutrina espírita está conosco, nos orientando, trazendo dentro do conjunto dos seus princípios orientações máximas para que nós desenvolvamos a harmonia, a tranquilidade, a fé, a esperança dentro do nosso coração, e vem nos orientando a como procedermos na obtenção da reforma íntima e na sua manutenção, na prática do pensamento otimista e não entrar no pessimismo, no desenvolvimento da alteridade e da empatia, que são sentimentos fundamentais para quem vive em sociedade. A alteridade é olhar o outro como irmão, observá-lo, entender que ele faz parte do processo de existência social juntamente conosco. A empatia é a capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro, de pensar no lugar do outro, de ter as possíveis emoções que os outros tenham. E são importantes esses sentimentos para que nós possamos desenvolver em nós uma luta contra as nossas más tendências. Quando nós somos capazes de pensamentos de alteridade e de empatia, nós estamos evitando a antipatia e consolidando dentro de nós a simpatia, que é aquela força capaz de olhar o outro com harmonia, com tranquilidade, com sorriso, como uma pessoa desarmada. E isso faz e consolida dentro de nós a virtude da compaixão, a virtude da benevolência, virtudes que são faces do amor que Jesus veio pregar para nós. E, acima de tudo, a doutrina espírita vem nos explicar quanto à possibilidade de nós sermos anjos ainda em processo de formação, com brotos de asas nos músculos intercostais, asas essas que nós podemos dizer que uma é o serviço ao próximo, a ação no bem, a caridade e o nosso autoconhecimento. Quando nos conhecemos, porque lá no Livro dos Espíritos consta, na questão 919, conhece-te a ti mesmo, uma colocação que o Espírito Sócrates deixou para nós. Então, ao desenvolvermos o autoconhecimento, sabendo das nossas potencialidades e também das nossas fragilidades, nós vamos ser capazes de exercitarmos a alteridade, a compaixão, a benevolência e o respeito ao meu irmão, que é o meu próximo. E se essas duas asas elas batem em sincronicidade e harmonia, fazem o ser se elevar a uma esfera diferente da nossa. Tudo isso como uma metáfora para dizer que nós, ao fazermos a caridade, a gente ascende, não somente moralmente, mas espiritualmente. Eu espero, meus amigos, ter contribuído com vocês para que nós todos possamos refletir
sobre esses aspectos religiosos, morais, que nos foram ensinados por Paulo, Emmanuel, Chico Xavier e a pleiade de espíritos que trabalham nessas instituições que promovem o ser humano para melhor. Que a paz de Jesus esteja em cada coração, sejamos capazes de amar e de agir no bem sempre, para frente e para o alto. Um grande abraço para vocês e muita paz.